Aproveitar que você está em pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 12, 2. Que o Marco falou que a gente precisa renovar as nossas mentes, né? Então vamos ver. Vamos ver o que o Senhor tem para as nossas vidas, o que o Senhor vai falar aos nossos corações. Romanos 12, 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Antes de você se sentar, abraça o teu irmão e diga: Deus vai falar ao teu coração hoje. Amém? Pode se sentar. O Marco falou a respeito de princípios, né? Que estão estabelecidos pelo Senhor e que não podem ser quebrados, se a gente quiser alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E hoje eu vou falar de um princípio muito simples, mas que geralmente nós quebramos. E não vejo que seja nem por mal, mas às vezes até por falta de conhecimento mesmo da palavra de Deus e daquilo que Ele espera de mim e de você. Amém? Nós temos vivido num mundo meio caótico, né? Mas uma coisa não muda. Todos nós queremos ser felizes, amém? Quem aqui quer ser feliz? Todo mundo, né? Mas me responda uma coisa: quanto você tem investido a favor da tua felicidade? Para pensar um pouquinho e começa a ver o que você tem feito para alcançar a tua felicidade. Como tem sido essa tua busca? Porque muitos de nós mergulhamos no trabalho a fim de termos condições melhores de arcar com algumas coisas que a gente acha que vai promover a nossa felicidade. Às vezes a gente quer juntar dinheiro para poder viajar, fazer a viagem dos sonhos, achando que isso vai fazer de nós pessoas mais felizes. Às vezes a gente se mata de trabalhar para conquistar coisas materiais, para dar um conforto maior para a nossa família, mais segurança, achando que essa segurança é o foco da nossa felicidade. Também a gente muitas vezes acha que o foco da nossa felicidade é poder ter um filho, é poder ter mais dinheiro no banco, é poder, como aquelas misses falam, né? Eu quero a paz mundial, né? E a gente às vezes acha que a nossa felicidade consiste em ter coisas ou condições para se ter tudo aquilo que sonha. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele nos dá 3 conselhos para que a gente possa alcançar essa tão sonhada felicidade. E o primeiro conselho que Paulo nos dá é para que a gente não se conforme com este mundo. Se a gente olhar ao nosso redor, o que nós temos visto? Não é muito difícil, né? É só a gente abrir o jornal, ligar a televisão, que a gente pode ver o que tem nos rodeado. Tem nos rodeado corrupção, né? Gente comprando gente, extorsão, escândalos na mídia. Nós temos visto violência, né? Nas ruas, no trânsito, no trabalho, nos lares. Nós temos visto roubos. Hoje em dia nós não temos segurança mais de deixar uma janela da nossa casa aberta. Esse calor tremendo e a gente precisa ficar tudo fechadinho ali. Por quê? Porque nós temos medo, né? Nós não temos segurança. A gente sai na rua, fica olhando dos lados, desconfiado de todo mundo, pega a nossa bolsa, não existe liberdade mais, sai agarradinho. E vivemos com medo, medo de tudo. As drogas, quantos adolescentes nossos se perdendo, famílias inteiras sendo destruídas por causa desses problemas, traficantes se matando, matando policiais, gente matando gente inocente, prostituição, nossas meninas se vendendo a troco de nada, a preço de morte.
às vezes para ajudar em casa, às vezes por falta de orientação, às vezes por falta de opção, às vezes, sei lá, até para comprar drogas também. Alcoolismo. Gente, como isso destrói as nossas famílias, destrói os nossos lares. Quantos alcoólatras nós vemos hoje jogados nas sarjetas? Depressão, levando, né, as pessoas, o mundo, ao desespero, à vontade de sumir, à vontade de morrer. E a gente vê miséria, fome assolando a nossa sociedade. Esse é o retrato da nossa sociedade. E aí, de repente, você olha e fala, mas é normal. Com o estado das coisas, com o estado da sociedade, isso é consequência. E você vai... A tendência que nós temos é achar que isso é normal e a gente vai se acostumando com isso. Mas o apóstolo Paulo fala, olha, não se conforme com esse mundo, porque isso não é normal. Isso é demoníaco. Não é projeto de Deus, não é propósito de Deus que nós vivamos num contexto desse, num contexto de miséria, de caos, de você olhar para as pessoas e ver dor, desespero, gente infeliz, atormentada, com medo de viver, de sair na rua. Olhar para o teu lado e ver pessoas feridas que precisam de uma palavra de esperança, uma palavra que torne diferente a sua realidade. Nós não podemos aceitar essa situação, a gente não pode se conformar com esse mundo. Mas para que a gente mude a nossa estrutura de pensamento, a gente precisa também observar o segundo conselho que o apóstolo Paulo nos dá. Ele fala que a gente precisa renovar as nossas mentes. Renovar as nossas mentes. Por quê? Porque isso que eu estou vendo, eu não posso aceitar. Eu preciso entender que isso não é projeto de Deus, não é propósito de Deus, não é plano de Deus. Então eu preciso começar a buscar uma solução para mudar isso. O dia de hoje é um dia especial para muita gente. Por quê? Porque nós estamos indo nas urnas, alguns já foram, com uma esperança no coração. Escolher um candidato que possa fazer da nossa Ribeirão Preto um lugar melhor. Mas me responda sinceramente, o que você acha que a nossa política pode fazer pela violência? O que a nossa política pode fazer pelos roubos que estão acontecendo, os assaltos? O que a nossa política pode fazer para conter o tráfico de drogas? Botar mais policial na rua? Será que isso basta? Não basta. O que a nossa política pode fazer para conter a prostituição das nossas adolescentes? Para conter a corrupção que gera, que tem no meio dos nossos políticos, no meio das pessoas? O que a nossa política pode fazer para coibir o alcoolismo nos lares? Colocar um fiscal nas ruas, um fiscal em cada casa, um fiscal do lado de cada pessoa tomando conta deles? Será que isso basta? Será que isso é viável? O que a nossa política pode fazer de eficaz para evitar a depressão que toma conta das pessoas? Pagar projetos de terapias em grupo com psiquiatras, psicólogos? Será que isso basta? O que a nossa política pode fazer para conter a fome e a miséria? Tirar nossos mendigos da rua? Dar uma cesta básica? Dar um prato de comida? Será que isso basta? E aí você olha e fala, Senhor, e aí? E aí eu falo como Pedro falou para Jesus, né? Os discípulos falaram, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? A pergunta já responde, né? Para onde iremos nós, se só Jesus? Nós temos que ir para Jesus, amém? Amém. Por quê? Porque
todos esses problemas que a nossa sociedade enfrenta, eu sinto te dizer, mas não é responsabilidade da política resolver, porque ela não tem competência para isso. E não estou falando mal das pessoas, tá? Eu sei que lá tem muita gente que sabe muito, que entende muito, tem muita gente boa lá, muita gente boa mesmo. Só que quando eu digo não tem competência, eu digo que não tem competência porque existe uma coisa que só Jesus consegue fazer. Só Jesus consegue mudar o caráter das pessoas, amém? Um político, por melhor e mais bem intencionado que ele seja, ele não vai conseguir mudar o meu caráter e o seu caráter. Amém? E é isso que vai fazer diferença. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê alguns exemplos que fica muito claro do que Deus espera de nós. Jesus marcou uma história e Ele nos deixou esse exemplo. Amém? E Jesus, em João 17,4, Ele está fazendo a oração dele pelos discípulos, e no versículo 4 Ele chega para Deus e fala assim: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Olha que coisa linda isso. Jesus orando a Deus e falando: Pai, eu te glorifiquei, cumprindo tudo aquilo que eu tinha que fazer nesse mundo. E a gente precisa seguir isso. Por quê? Porque Jesus cumpriu o seu papel no mundo. Jesus, ele fez a parte dele. Ele morreu por vidas. Ele investiu a vida dele nos seres humanos. Jesus transformou a minha história. Jesus transformou a tua história? Amém? Você pode olhar para a tua vida hoje e lembrar de como você era 1, 2, 3 anos atrás e ver a diferença? Jesus transformou a nossa história. Amém? Ele nos mostrou o caminho. E a gente precisa, como seus discípulos, seguir os passos de Jesus. Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Glória a Deus. Temos vários discípulos de Jesus aqui. E a gente precisa aprender, como discípulo de Jesus, seguir os passos de Jesus. Fazer o mesmo que ele fez, a vontade de Deus. Aí eu pergunto para você de novo: você quer ser feliz? Ou você quer fazer a vontade de Deus? Aí pega, né? Você quer ser feliz? Exatamente. Eu tenho 2 notícias para você. Você pode ser muito feliz na sua vida. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, né? Eu posso ser muito feliz na minha vida. Mas a segunda notícia que eu tenho para te dar: não existe verdadeira felicidade longe da vontade de Deus. Não existe. Por quê? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Perfeita. Então não existe coisa melhor. Você pode ter alegrias momentâneas, você pode ter até momentos de felicidade, mas a verdadeira felicidade você só encontra no centro da vontade de Deus. Para onde temos que ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E é onde a gente vai para o terceiro conselho de Paulo. O terceiro conselho de Paulo fala que a gente precisa experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E às vezes é difícil, né? Senhor, mas qual é a tua vontade para a minha vida? Eu não sei. E eu procuro fazer o meu melhor. Eu procuro ser obediente. Eu procuro ser honesto. Eu procuro fazer o bem. Eu tenho dado o meu melhor. Mas qual é, Senhor, a tua perfeita vontade? Qual é a tua vontade? E a gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo.
Você sabe por que o nosso mundo está um caos? Por que está esse horror que a gente vê aí fora? Porque nós não fazemos a vontade de Deus. Para pensar e seja bem honesto. Alguém já se perguntou o que Deus quer? De verdade mesmo. Porque muitas vezes a gente fala, Senhor, eu quero, eu preciso, eu. Mas chegar para Deus e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor tem para mim? E quando Ele fala, você obedece. Às vezes isso é difícil, né? Como isso é complicado? Fazer a vontade do Senhor. Nós só fazemos o que nós queremos. Eu faço o ministério que me agrada. Eu faço aquilo que eu escolhi. Que eu me sinto bem. Que eu me sinto confortável. Eu faço os cursos que eu acho que vão ser bons para mim. Eu faço a faculdade que eu escolhi. E aí, de repente, a gente descobre que quando Jesus voltar, Deus não vai querer saber quantos diplomas eu tenho, como foi meu ministério, quantas faculdades eu tenho, quanto dinheiro eu tenho na minha conta bancária. A única pergunta que Deus vai fazer para mim, Rosana, quantas vidas você ganhou para o meu reino? E aí, meu irmão, não adianta você mostrar seus diplomas, você mostrar os seus cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, BCG, BHC, porque não vai importar. Tudo que Deus quer são vidas. São vidas. Amém? Vidas. É só o que preocupa o coração de Deus. Jesus morreu por isso. Rosana, nós vamos ter que morrer também? Às vezes a gente tem que morrer sim para a nossa vontade. Porque às vezes eu não vou querer sair da minha casa para ganhar vidas. Mas eu preciso querer sair da minha casa para ganhar vidas, porque eu preciso fazer a vontade de Deus para ser feliz. É um caminho que vai, mas é um caminho de volta. Né? Eu posso não querer, mas eu vou. E quando eu vou, a palavra de Deus fala o quê? Que você pode até ir chorando, mas você volta com os seus braços cheios dos feixes do Senhor. Amém? Ainda na oração que Jesus fez pelos discípulos, no versículo 18, ele fala assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei. A nossa cidade está doente, tá? Nossa sociedade está doente. Mas nós temos a cura, amém? Não senti firmeza. Não senti uma alegria em saber que você pode ser o canal dessa cura. Vou falar de novo. Nossa sociedade está doente, mas nós temos a cura. Amém? Amém. Nós temos Jesus. E só por isso nós podemos fazer diferença na vida das pessoas. Amém? E essa é a vontade de Deus para nós hoje. Você sabe por quê? Porque nós temos exemplos a ser seguidos. Jesus deixou os exemplos. Ele não pediu para você nada de mirabolante. Ele não pediu para você, olha, entre em holocausto, se flagele, me dê os seus filhos. Como ele fez lá no passado, né? O que ele fez? Olha, ide por todo mundo e faça discípulos. Ganhe as vidas para Jesus, cuide bem dessas vidas. Essa é a única coisa que Jesus pediu. E parece tanto para a gente, né? Mas é tão pouco. E a gente pode fazer diferença. Por quê? Porque o exemplo que Jesus deixou foi esse. Jesus, ele se dedicou a um grupo pequeno. Ele tinha 12 pessoas que ele investiu naquelas 12 pessoas.
Ele pegou 3 e puxou mais à parte ainda, Pedro, Tiago e João, e investiu mais ainda na vida desses 3. O que ele fazia? Ele entrava nas casas. Ele tinha a célula deles em cada canto. Ele fazia diferença. Ele entrava nos lares, trazia vida, trazia renovo, trazia cura, trazia aquela sensação de proteção. As pessoas se sentiam protegidas, cuidadas, seguras. Jesus fazia os eventos de colheita dele, quando ele ia para os desertos, a multidão ia atrás de Jesus, ele ia pregar no Mar da Galileia, a multidão ia junto, ele ia para o monte, a hora que ele descia, o evento de colheita dele estava ali, ele estava tocando vidas. Ele estava transformando vidas, ele estava curando, ele estava restaurando, ele estava trazendo renovo, ele estava trazendo uma luz no fim do túnel, uma esperança para aquela sociedade que não era diferente da nossa. Amém? Não era diferente. Mas Jesus ia e fazia e nos deixou esse exemplo. E a gente precisa se posicionar, você sabe por quê? Porque quando nós nos posicionamos para fazer a vontade de Deus, a vida das pessoas são transformadas. E quando a vida das pessoas é transformada, os problemas são resolvidos. Você sabe por quê? Porque quando Jesus entra na minha vida, na sua vida e na vida das pessoas que compõem a nossa Ribeirão Preto, o caráter delas é transformado. Por quê? Porque só Jesus pode fazer isso. E aí você vai entender que não vai haver mais violência o dia que Jesus entrar no coração de um violento e fazer dele uma pessoa mansa. É aí que nós precisamos trabalhar. A política não consegue entrar aí, mas nós conseguimos, amém? Nós conseguimos. Porque quando os discípulos falaram para Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Hoje essa palavra de vida eterna está dentro do teu coração e do meu coração. Amém? Somos indesculpáveis. Nós temos a palavra de vida eterna. Eu tenho a palavra de vida eterna. Você tem a palavra de vida eterna. Às vezes você pode pensar, Rosana, mas eu cheguei agora. Rosana, eu não tenho tanto conhecimento. E eu vou falar, me perdoe. Se você não tiver capacidade de chegar para uma pessoa e falar, Jesus te ama, tem um plano para a tua vida, não desiste, conta comigo, eu vou caminhar com você, a nossa passagem por esse mundo vai ser inútil. Ninguém precisa ser PhD, ninguém precisa ser um teólogo. Eu fiz 4 anos de teologia, diplomazinha bonitinho ali, reconhecido pelo MEC, ralei, foi bom? Foi, mas sabe o que eu descobri? Que tudo que eu preciso para agradar a Deus é saber aplicar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso. Esse é o segredo. Você entender que tudo que você precisa na sua vida é saber aplicar o amor de Deus. É você saber falar do amor de Deus para as pessoas. É você chegar para a pessoa que está caída e falar, não desiste, Deus te ama e tem um plano para a tua vida. Levanta a tua cabeça, vem comigo, eu vou te ajudar. É simples, não é? Gente, não vai haver mais roubos quando não houver mais gente egoísta, avarenta, que só pensa em si. Quem pode mudar isso? Eu e você. Não vai haver mais tráfico de drogas quando não houver mais quem as consuma. Você já pensou que cena, os traficantes, tudo ali nas bocas, né? Fazendo seus pontos. E passa a hora, entra a madrugada, amanhece o dia, não vai uma pessoa comprar? Eles vão ter que mudar de profissão, não vão? Amém? Não vai ter quem compre. O que eles vão fazer com aquelas porcarias que eles têm lá? Não vai ter quem consuma, vai ser inútil. Ah, precisamos acabar com o carnaval, isso é uma perdição. Sabe quando que o carnaval vai acabar? Quando não tiver quem pule. Porque eles não vão precisar fazer toda a estrutura que eles fazem, porque não vai ninguém, não vai um.
Não haverá mais prostituição quando não houver mais quem venda o seu corpo a preço de morte. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão se valorizar. Elas vão saber que elas não são um objeto descartável. Não vai haver mais corrupto quando não houver mais quem se venda, que se deixe corromper. O homem não vai mais ter preço, porque ele vai saber que ele foi comprado por preço de sangue. Amém? Não haverá mais depressão. Você sabe por quê? Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, a vida dela começa a fazer sentido. Ela começa a saber que ela tem um objetivo, ela tem um propósito, ela tem uma razão para viver. Não vai haver mais suicídio, não vai haver mais desespero, porque as pessoas não vão mais se sentir vazias, sem rumo, sem perspectiva. Amém? Nossa cidade só vai mudar quando existirem pessoas dispostas a levarem uma palavra de esperança, uma palavra que transforme a sua realidade de vida. E você é essa pessoa. Amém, né? Você é essa pessoa. Você não está aqui por acaso. E quando eu digo aqui, eu não digo aqui, Igreja Nacional no culto da manhã. Eu digo no mundo. Você não está no mundo por acaso. Jesus não entrou no seu coração por acaso. Deus confia em você. Deus conta com você. E hoje isso é mais simples ainda. Como que nós? Porque nós podemos fazer exatamente como Jesus fazia. Ele deu o exemplo, né? Então nós podemos entrar na casa através das nossas células. Você quer coisa mais confortável do que isso? Você poder entrar na casa de uma pessoa, você não precisa mais caminhar no deserto. Você não precisa mais andar quilômetros e quilômetros a pé arrastando uma multidão. Você pode ir no conforto de uma casa, no aconchego de um lar. Jesus fazia isso, né? Como é que a gente pode fazer o que Jesus fazia, sendo bons discípulos e formando outros discípulos? E aí você fala, Rosana, mas líder, esquece esse termo. Esquece esse termo, porque a palavra líder assusta. Mas se veja como um canal de Deus na vida das pessoas. Você não tem opção. Deus não nos dá essa opção. Eu não quero ser líder. Eu não quero ser um líder de célula. Porque se eu sou discípulo de Jesus e Jesus tinha, eu também tenho que ter, senão eu não sou discípulo dele. Amém? Eu tenho que ser, eu não tenho essa opção. Se a palavra de líder te incomoda, usa canal de Deus, canal abençoador. Mas você precisa impactar a vida das pessoas com o amor de Deus. E é só chegar para ela e falar, olha, eu estou com você, você não está sozinho, vamos crescer junto. Isso é ser líder. É você estender a mão, tirar do fundo do poço, ajudar a chegar a Deus. Amém? Nossas células são lugares onde o amor de Deus pode se manifestar através das nossas vidas. Olha que coisa linda. Nós temos oportunidade de transformar as vidas. E as células têm esse poder de transformar a vida. No culto de quarta-feira eu achei lindo, o pastor Raimundo chamou todos os líderes da região dele aqui na frente. Honrou aqueles líderes que têm se disposto a levar o amor de Deus para as pessoas. E a gente tem visto testemunhos maravilhosos que nós vamos trazer aqui. Eu tenho um testemunho pessoal meu aqui na minha frente. Olha só, minha primeira célula foi na casa da Sônia. Olha o fruto ali, ó, a Lucélia, mais de 10 anos. Está aqui, ó, servindo a Jesus, com a vida restaurada, transformada. Amém? A célula tem esse poder. E olha que maravilha, a nossa igreja, ela nos permite trabalhar na mesma linha que Jesus trabalhava. Nas casas, com os grupos pequenos, lado a lado. E são pessoas como nós. Fazendo história. Mudando história. E quanta história linda a gente pode ajudar a construir, não é? Não é verdade? Quanta história linda, quanta história de vida a gente pode
mudar. E o mais gostoso de tudo é um dia chegar diante de Deus e falar: Pai, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Sou obrigado? Não, você não é obrigado. Deus respeita teu livre-arbítrio. Mas você pode passar por esse mundo e não deixar as marcas de Cristo. Mas você pode passar por esse mundo e deixar o caráter de Cristo impresso em cada vida que Deus fizer cruzar o seu caminho. Amém? Você não está no mundo por acaso. Você não veio ao mundo apenas para nascer, crescer, sofrer e morrer. Você veio ao mundo com um propósito específico, com um propósito de ser o portador da glória de Deus. Amém? Esse é o nosso propósito, ser o portador da glória de Deus. Eu não sei como está a sua vida, tá? Mas eu posso dizer que ela vai mudar quando você estiver no centro da vontade de Deus. Porque não tem preço que pague, nem felicidade maior do que você ser responsável por uma vida transformada. Nós estamos dispostos a, todo domingo agora, trazer um testemunho do quanto as nossas células têm feito de diferença na vida das pessoas, porque a gente que está trabalhando diretamente com isso, nós temos muitos testemunhos que às vezes não chegam até a igreja, e nós vamos começar a trazer para que a gente entenda o valor das células. Eu vou começar com o meu. Ontem, eu e minha filha estávamos fazendo o devocional e a gente comentou a respeito de uma parte da Bíblia que tem muito a ver com a minha vida como estava antes. E é a parte de quando Davi quer levar a arca, né, ele tira a arca da casa de Obed-edom e vai levar para o templo. E eles colocam a arca de Deus num carro de boi. E no momento em que esse carro de boi está indo para o templo, ele, acho que pega numa pedra, a arca escorrega, um dos soldados de nome Uzá tenta segurar a arca e ele morre. E aí a gente começa a ver certos detalhes que falaram muito ao meu coração. Eu até o ano passado, eu estava vivendo uma crise ministerial muito grande. Por quê? Porque eu tinha um ministério na igreja, eu vivo para Deus praticamente desde que me converti, mas eu estava sentindo um vazio dentro do meu coração que eu não encontrava resposta. Aí, às vezes, o meu marido até brincava comigo quando eu falava que tinha um vazio. Ele falava: você já ouviu falar em Jesus? Porque Jesus é o que preenche esse vazio, a presença de Deus. Mas parece que faltava alguma coisa e eu não estava feliz. E eu fui para a presença de Deus e falei assim: Deus, me fala o que está acontecendo, porque eu sou cristã, eu amo ao Senhor, eu dedico a minha vida ao Senhor, eu tenho feito tudo aquilo que tem chegado às minhas mãos, eu tenho dado o meu melhor, mas por quê? Por que essa insatisfação? Por que essa coisa? Isso não faz parte de sentimentos de um cristão. E eu comecei a buscar a Deus, e foram chegando vários materiais nas nossas mãos, e a minha ficha foi caindo. E aí, quando eu entendi o propósito eterno de Deus para a vida do ser humano, não é para a minha vida, não, para a vida do ser humano, que nós mergulhamos nesse caminhar de Jesus. Porque até então, a gente olha para essa pessoa de Uzá, tudo que eles estavam querendo era saudável. Eles estavam querendo levar a glória de Deus para onde ela realmente deveria estar. Tudo bem, eles colocaram num carro de boi, dava menos trabalho, mas a motivação do coração deles era boa. Eles queriam a glória de Deus perto deles. Quando a roda do carro de boi quebrou, que a arca ia cair, Uzá teve zelo para que aquela arca não se quebrasse.
E ele foi segurar para tentar proteger. A motivação do coração dele era boa. Mas o que aconteceu? Ele cai fulminado, ele cai morto. O que a gente entende disso? Que eu não posso levar a minha vida com Deus baseado em boas intenções. Eu não posso levar a minha vida com Deus e o meu chamado com Deus baseado na forma como eu acho que as coisas têm que ser. Porque Deus, Ele tem critérios para que a obra dele seja feita. Não é de qualquer jeito. Não é baseado nas boas intenções. Não é baseado naquilo que eu acho ou naquilo que me agrada. O peso da glória de Deus exige sacrifício. Quando a gente olha mais para frente, essa passagem, a gente vê o quê? Que para carregar a arca de Deus, que pesava muito, precisavam de 2 levitas levando ela no ombro. E a palavra de Deus diz que a cada 6 passos que eles davam, eles precisavam parar e sacrificar um cordeiro. Só que eles tinham mais de 20 quilômetros para andar. Então a gente começa a entender que a obra de Deus, ela precisa ser feita segundo os critérios de Deus. Então não basta eu querer fazer o meu ministério. Não basta eu querer fazer aquilo que eu acho que vai agradar a Deus. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Deus, Ele não está preocupado com a nossa opinião. Na verdade, a nossa opinião interessa apenas para nós. A minha opinião interessa para vocês? Não, interessa para mim. Precisamos saber qual é a vontade de Deus. Amém? E qual é a vontade de Deus? Você quer saber qual é a vontade do coração de uma pessoa? Pega uma pessoa que está para morrer. Ela chama as pessoas, ela sabe que ela vai morrer, então ela chama as pessoas e ela procura se acertar com as pessoas. Ela pede perdão para um, dá uma direção para outro, abençoa o outro. O que Jesus falou para os discípulos quando ele ia partir? Ide fazer discípulos, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas. É só isso que Jesus pede de mim e de você. Amém? Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. E eu quero que você curve a sua cabeça agora. E você comece a buscar no teu coração. Senhor, eu quero viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. E começa colocando diante do altar do Senhor todo o seu eu. Senhor, está aqui. Está aqui o meu ministério. Está aqui a minha vida. Talvez você se sinta desconfortável com essa palavra. Mas eu quero te fazer um desafio assim mesmo. A gente paga para ver tanta coisa, né? E às vezes quebra a cara. A gente toma tanta decisão só para ver o que vai dar. E às vezes com as coisas de Deus a gente tem medo, a gente se acovarda. Eu quero te fazer um desafio essa noite, essa manhã. Que você pague para ver. Eu paguei para ver. E hoje eu posso dizer para você, eu estou muito feliz. Muito feliz. Eu posso dizer que eu nasci de novo. Porque eu entendi
o que Deus espera de mim. E eu não vou deixar ninguém roubar aquilo que eu posso fazer para Jesus. Porque você tem essa opção. Se você não quiser, as pessoas que você teria que ganhar para eles, Ele vai deixar outro fazer por você. As pessoas não vão ir para o inferno. Ele levanta outros. Mas eram suas. Essas pessoas eram suas. Jesus deu para você cuidar. E aquelas que Jesus entregar para mim, a exemplo dele, eu não vou lançar nenhuma fora. Eu sei que Deus tem colocado pessoas na sua vida, passando pelo teu caminho, e você tem deixado passar. Eu quero te desafiar a guardar essas vidas, para que nenhuma delas se perca. Se coloca diante de Deus. Eu escolho te louvar com tudo o que sou. Do meu orgulho eu abro mão, nada me impedirá. Tudo que há em mim entrego em tuas mãos, pois nasci pra te adorar, com minha vida te louvar. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Sei que fui criado para a sua glória, com todo o meu coração te servirei, te servirei. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho o teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Dá-me um coração consagrado a ti, totalmente fiel até o fim, determinado a ver teu reino crescer, crescer. Eu escolho. Eu desafio você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para tomar o teu lugar, assumir o teu papel no reino de Deus. Mesmo que você venha aqui e a sua oração seja: Senhor, eu não sei por onde começar. Senhor, eu não sei como fazer. Mas olha aqui para mim. Não precisa ter medo.
Nós temos toda uma estrutura aqui para ajudar você a alcançar o propósito eterno de Deus para a tua vida. Amém? Nós temos toda a estrutura para fazer com que você possa chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu te glorifiquei. Você não está sozinho, amém? A gente está junto nisso. A gente está junto. Vocês podem contar conosco, porque nós vamos contar muito com vocês. Deus precisa de vocês. Amém? E agora eu quero que você coloque a mão no teu coração e repita comigo: Senhor, estou aqui derramando meu coração diante do teu altar. Eu deposito em teu altar todo o meu achismo, todo o meu orgulho, todo o meu comodismo que muitas vezes me atrapalha, todos os meus medos, todas as minhas inseguranças. Mas eu quero declarar hoje que aceito o desafio de ser um verdadeiro discípulo de Cristo, caminhar nas suas pegadas e ter condições de fazer diferença na minha sociedade. Eu sou um líder do Senhor. O meu Deus me capacita. Eu não vou deixar que ninguém tome das minhas mãos aquilo que o Senhor Jesus me deu. Cada vida que Ele me confiou, não lançarei fora. Eu me comprometo de que nenhum deles há de se perder, porque eu entendi que a minha verdadeira felicidade está em fazer Deus feliz. E o que deixa Deus feliz são vidas salvas e bem cuidadas. Estou aqui, Senhor. Conta comigo. Amém. Se você fez essa oração de coração, eu quero que você dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus se alegra. E eu queria deixar uma palavra para quem está nos visitando hoje pela primeira vez ou segunda vez. Talvez você ainda não tenha oportunidade de ter feito uma oração de entrega de vida para Jesus. Talvez você não tenha tido oportunidade de entender, de ouvir que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida e quer restaurar a sua vida, e tudo que Ele precisa é que você levante a mão. Se você está aqui essa noite e nunca teve oportunidade de falar um sim desse para Jesus, levanta a mão. Todos aqui são do Senhor? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Somos uma família. Amém? Somos a família de Jesus. E juntos, nada vai ser impossível para nós. Amém? A palavra de Deus fala que quando um povo está unido, nada será impossível. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Dê um abraço no seu irmão. Deseja a ele frutificação, vidas para o Senhor. Que ele seja um canal desobstruído da glória de Deus. Em nome de Jesus.